E ainda acompanhados pela Seriemas, vamos avançando pela quinta-feira, onde vamos, dos versos 28 ao 34, visualizar o sexto e último embate de Jesus. Então, só lembrando, a discussão de Jesus lá logo após a purificação do templo, depois a pergunta sobre a autoridade, a parábola dos lavradores maus, e aqui, finalmente, a questão do tributo e da ressurreição, e chegamos então, finalmente, à questão dos mandamentos. Então, um escriba pergunta a Jesus, qual é o mais importante mandamento? E este escriba, no verso 28, nos diz que ele havia prestado atenção nas conversas que haviam ocorrido. E vendo que Jesus tinha resposta para aquelas questões, ele pergunta. E é interessante notar que Jesus viu sinceridade nele. Nós vamos ver isso lá no finalzinho. Jesus viu sinceridade nele. Ele disse, qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus então traz aqui, mais uma vez, a resposta de Jesus vem com a Escritura. Eu gosto dessa prática de Jesus. Não é o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso. É a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a nossa fonte de respostas, irmãos, para as questões da vida e para as questões espirituais e doutrinárias. Ela é a resposta. Nós não devemos usar para isso outra fonte, nem mesmo os livros de Ellen White. Os livros de Ellen White servem, os escritos de Ellen White servem para outro propósito, para nos levar para as Escrituras. Mas as Escrituras são a única fonte autorizada da nossa regra de fé e prática, a única. Os escritos de Ellen White nos conduzem a Jesus, nos conduzem à Bíblia, mas as Sagradas Escrituras, ela e somente ela, são a nossa única fonte autorizada de doutrina, de regra de fé e prática. Irmãos, será que isso entra na nossa mente? Pode entrar e direcionar a nossa vida? A palavra de Deus é a única fonte. E Jesus aqui então cita Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, e ele acrescenta, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, de toda a tua força. Aqui Jesus dá um enfoque, ele valoriza essa integralidade da nossa relação com Deus. Amar a Deus de todas as forças. Nós não temos por nós mesmos essa capacidade. Nós só podemos amar a Deus como uma resposta daquilo que Deus fez por nós e faz em nossa vida. E Jesus agora vai além, ele pergunta qual o principal. Jesus, olha, não há outro mandamento maior do que este. E ele acrescenta, mas o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele coloca os dois como se fosse um só, não há outro mandamento maior do que estes. Como se fosse um só. E isso me encanta também. Aqui também é uma citação de Levítico. É uma citação de Levítico 19, 18. E Jesus coloca os dois como sendo um só. Não há maior do que estes. Não há maior. Irmãos, o nosso amor a Deus sobre todas as coisas, ele se manifesta em nosso amor para com o nosso próximo. Não existe isso de amar a Deus e não se dá bem com meio mundo. Não tem essa de eu amo a Deus, mas eu não amo meu vizinho, não amo meu pastor, não amo meu cônjuge, não amo mais meu filho. Não existe isso. Não amo aquele que me faz mal. Ora, se o amor de Deus é soberano na nossa vida, essa é a dimensão vertical, ele tem uma dimensão horizontal, ele se projeta na horizontalidade da vida nos nossos relacionamentos. Lembra-se do jovem rico, quando Jesus pergunta, guarda os mandamentos, eu já faço isso. E Jesus, então, quais mandamentos? Jesus cita os mandamentos da segunda parte da lei, ou seja, por quê? A segunda parte da lei, quando nós observamos os mandamentos da segunda parte da lei, significa que nós estamos amando e vivendo uma vida de amor ao próximo, reflexo da nossa vida de amor a Deus. Mas se eu digo que amo a Deus, mas estou encrencado com meio mundo, como é que esse amor a Deus pode ser verdadeiro? Não pode, não é possível. E o autor faz uma questão curiosa aqui, está no terceiro parágrafo da lição, levantam um pensamento bem interessante. Como alguém pode ordenar o amor? Então aqui ele vai explicar que o contexto cultural do mandamento de Deuteronômio nos ajuda a entender que se tratava de um pacto.
de uma aliança. Então não é que Deus está ordenando, porque o amor tem que ser espontâneo, ninguém ama porque alguém, você tem que me amar, não é isso que acontece, não é? Então, nesse contexto da aliança, o amor se refere a ser fiel aos requisitos da aliança. Muito significativo isso. Esta fidelidade, ou seja, o amor se demonstra, ele se revela na fidelidade para com o autor da aliança. Que coisa linda! Temos sido fiéis, irmãos. É em atos de fidelidade desta aliança que Deus fez com nós e conosco que nós vamos perceber a sua ação na nossa vida. Queridos, eu fico imaginando que aquele escriba, ao ter esse diálogo pessoal com Jesus, solitário, mas na frente das pessoas, ele enfrentou uma barra para isso. E olha como Jesus termina aqui, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, ele declarou: você não está longe do reino de Deus. E aqui, novamente, ninguém mais ousava interrogá-lo. Estar perto do reino de Deus não significa que estamos dentro do reino de Deus. Será que nós estamos perto do reino de Deus ao participarmos da igreja, ao termos um cargo, pastor, ancião, diretor, diretora, diácono, diaconisa? Estamos perto, mas será que estamos dentro? Estar perto é estar fora. Estar perto não é estar dentro. Será que estamos dentro do reino de Deus? Meu querido irmão, para a gente pensar, que Deus nos abençoe, não só estar perto, mas ter Jesus em nosso coração e para isso aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aqui pomos um ponto final na lição da quinta-feira.